Bom, pessoal, vou dar prosseguimento aqui com a matéria de geometria plana, falando sobre o Teorema de Tales. Teorema de Tales, operações em retas paralelas e propriedades e aplicações do Teorema de Tales. Bom, o Teorema de Tales, ele fala o seguinte: quando a gente tem um feixe de retas paralelas, que são essas retas azuis aqui, ó, eu tenho a reta R, reta S e a reta T. Quando eu tenho um feixe de retas paralelas e eu corto elas por duas retas transversais, eu vou ter alguns segmentos que são semelhantes. Por exemplo, esses segmentos aqui, tanto o AB quanto o ED, eles vão ser semelhantes. Assim como o CB e o FE, eles também vão ser semelhantes. Isso quer dizer o quê? Que o segmento AB, que é esse segmento aqui, vai ser proporcional ao BC, da mesma maneira que o DE vai ser proporcional ao EF. E eu posso ter essa proporcionalidade de qualquer outra maneira. Por exemplo, em vez de pegar o segmento AB sobre o segmento BC, eu posso pegar o segmento AC sobre o BC, por exemplo, ou pegar o segmento BC sobre o AC, assim como eu posso pegar o DE sobre o DF. Agora, o que importa é o seguinte: se eu pegar o AB de um lado, eu vou ter que pegar o DE do outro. Eu não posso pegar o AB sobre o EF, porque eles não vão ser semelhantes. Os que são semelhantes são os que estão aqui, ó, na mesma altura. Então, se eu pego todo o segmento de um lado, eu pego o A até o C desse lado, eu tenho que pegar do D até o F desse lado. Por exemplo, o AC, que é esse grandão aqui, ele vai ser semelhante ao DF. Assim como, agora eu posso escolher outro, o BC, por exemplo, vai ser semelhante ao EF. Então, o Teorema de Tales, ele monta esse tipo de proporcionalidade. Bom, e agora, de onde é que vem essa proporcionalidade? Por que existe ela? Ela vem por causa disso daqui, ó. Quando a gente tem essas duas retas, eu posso pegar essa reta aqui, ó, por exemplo. Vou mudar de cor aqui. Eu posso pegar essa reta e transportar ela em cima desse feixe de retas paralelas aqui. E eu vou desenhar ela cruzando aqui no ponto B, ó. Vou desenhar outra reta paralela, ó. Essa reta Y aqui, ela é paralela a essa reta Z aqui, ó. Essas duas retas, então, elas são paralelas. O que eu fiz? Eu tirei essa reta daqui, dessa posição, e trouxe para essa posição aqui. Quando a gente tem isso daqui, o que acontece? Por que existe essa proporcionalidade? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo, certo? Esses ângulos aqui, eles são iguais. Por quê? Porque como essa reta aqui, Z, ela está cortando retas que são paralelas, então esses ângulos, eles vão ser iguais. Assim como esses ângulos aqui, desse lado aqui, também vão ser iguais. Então, quando a gente pega aqui dentro agora dessas retas, nós temos esse ângulo aqui, como ele é oposto a esse ângulo aqui, esses dois ângulos são iguais. Esses aqui são chamados de ângulos OPV, que são opostos pelo vértice. Todos os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Se eu tenho duas retas se cruzando, os ângulos opostos, eles são iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse aqui. Então, esses dois são iguais. Se esse ângulo aqui vale um x, por exemplo, se eu pegar o prolongamento da minha reta, eu vou ter ele novamente aqui e vou ter ele novamente aqui. Como esse ângulo aqui é oposto a esse aqui, então eles são iguais também. Então esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Agora esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Eu tenho duas retas e tenho os ângulos opostos aqui. Então esses ângulos são iguais.
Agora, como esse ângulo aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui também, então esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse. Então eles também são iguais. E esses ângulos internos aqui são opostos naturalmente aqui pelo vértice, né? Então eles também são iguais. Então, se a gente reparar, os três ângulos que eu tenho dentro desse triângulo que foi formado por essas retas em cima também existem nesse triângulo aqui de baixo. Isso quer dizer o quê? Que esses dois triângulos eles são semelhantes, eles não são necessariamente iguais. Porque para ser iguais, eles também têm que ter os lados iguais. Só que como eles têm os mesmos ângulos, eles conservam uma proporcionalidade entre os seus lados. E é por isso que a gente consegue fazer essa relação de proporcionalidade. Olha. Então, como esses triângulos aqui, esses triângulos formados aqui, como esses triângulos, ó, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui, como eles têm os mesmos ângulos internos, então eu posso fazer essa proporcionalidade entre os lados deles. Quando eu tenho agora aqui, ó, um triângulo, ó, eu tenho um triângulo. Se eu traço uma reta paralela a qualquer um dos lados, ó, por exemplo, essa reta aqui é paralela a essa. Ou então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa reta é paralela a essa. E eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tracei uma reta aqui paralela a uma dos lados do triângulo. Toda vez que eu faço isso, eu também conservo as mesmas relações do teorema de Tales. Por quê? Ó? Se eu prolongar essas retas aqui do triângulo, novamente a gente tem três retas paralelas. Ó. A reta R é paralela a S, que é paralela à reta T, e eu tenho a reta Z e a reta Y, que são transversais. Então o que acontece? Esses lados aqui, eles são proporcionais, assim como lá em cima. Então eu posso dizer que BD, que é X, está para DA, que é 13, assim como 8 está para 16. Resolvendo essa equaçãozinha agora, eu posso simplificar aqui 8 com 16, né, dividido por 8 em cima e embaixo vai ficar 1 sobre 2. Multiplicando em cruz agora, vai ficar, ó, x sobre 13. Simplifiquei essa fração aqui, ficou 1 sobre 2. Multiplicando em x aqui, vai ficar 2x é igual a 13. Então x é igual a 6,5. Então é assim que a gente utiliza o teorema de Tales. Agora eu vou resolver uma questão que foi da FUVEST aqui. Olha, 3 terrenos têm frente para a rua A. Então essa aqui é a rua A. 3 terrenos, ó, tenho um terreno aqui, tenho outro terreno aqui, tenho outro terreno aqui. Então esses terrenos, eles têm frente para a rua A e para a rua B. Então eles têm frente tanto para uma rua quanto para outra rua, que é essa rua B aqui, ó. Então essa é uma frente do terreno e essa aqui é outra frente do terreno. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Então aqui eles são perpendiculares, né? Que são as laterais dos terrenos. Qual a medida de x, y e z, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Então, nós sabemos que a frente, somando x, y e z, que é essa distância aqui, nós temos 180 metros, certo? E a frente aqui, ó, da rua A, ele deu aqui pra gente. Ó. A frente da rua A, ele deu aqui os valores do tamanho de cada um, que é 40 mais 30 mais 20, que é igual a 90 metros. Então, se eu tenho, ó, uma reta grandona aqui, uma reta grandona aqui, eu posso fazer o quê?
180 sobre 90, ó, 180 está para 90, assim como eu posso pegar um pequenininho sobre outro pequenininho aqui. X está para 40. Eu vou dividir por 90 em cima e embaixo. Vai ficar 1 embaixo e em cima vai ficar 2. Então nós temos que x vezes 1 é igual a 80. Então x é igual a 80. Reparou que daqui para cá eu dobrei o tamanho? Então eu fui de 40 para 80. Então nos outros vai seguir a mesma proporcionalidade. Então de 30 dobrando dá 60 e 20 dobrando dá 40. Então a resposta é 80, 60 e 40, que é a alternativa C.